Fortaleza 2, Santos 3. Depois de 40 anos, o Santos vence o Fortaleza lá no Ceará, lá no Castelão. É como se diz, tabu é para essas coisas, é para ser quebrado. E o Santos, depois de tantos quebrarem tabus contra o Santos hoje foi lá e quebrou o tabu que o Fortaleza tinha com o Santos, de há 40 anos, mas foram apenas 8 jogos que o Santos não vencia o Fortaleza lá no Castelão ou lá em Fortaleza, lá no Ceará. E aí o Santos hoje, no sufoco, como a gente tem acreditado dizer, aos trancos e barrancos, o Santos venceu o Fortaleza por 3-2. Depois de um primeiro tempo do Santos até razoável, mas não aquele futebol que a gente ainda se encanta com o Santos. O Santos acabou sendo assertivo no jogo e fazendo 2-0 ali naquele primeiro tempo e dava a impressão que o Santos ia tirar de letra o resultado, a vitória. Mas como a gente já acompanha futebol há tanto tempo, a gente sabe que ali um gol do Fortaleza, como se diz, dá aquele ânimo geral dentro do estádio e os caras vêm para cima e pode fazer o segundo e pode virar o jogo. Então, vamos com calma. E aí, quando chegou no segundo tempo, o Santos esqueceu de jogar, achou que com 2-0 a vitória já estava garantida e começou a chamar o Fortaleza, e vem o Fortaleza, e vem o Fortaleza, e o Fortaleza, como se diz, começou a dar aquela mastigada, aquela remoída no Santos ali, e os caras achou o primeiro gol com um pênalti, que para mim foi, e o segundo pênalti, que para mim também foi. Como se diz, os caras foram lá, fizeram os 2 gols, e aí 2-2. E aí, na cabeça do Santista, depois de 2-0 você vencendo, a imaginação é que o Fortaleza vai virar o jogo, vai fazer o terceiro gol, e quase que fez, se não fosse o Brasão, e aí vão ganhar o jogo de virada. Mas é que aí aparece o tal do argentino, do Roleiser, que corta aquela jogada por dentro e bate no canto, no pé da trave, e a bola vai para o fundo da rede, e o Santos acaba. Um jogo que ficou totalmente perigoso para o Santos acabou achando a vitória lá dentro do Castelão. E olha, vitória que tira o Santos da zona do rebaixamento. E agora sim, agora vai lá para o tal do Mundial que vai começar domingo ou sábado. E o Santos agora está mais tranquilo, com a cabecinha mais fresca, fora da zona do rebaixamento, fora da zona da degola. E olha que eu venho falando, às vezes o futebol é desse jeito mesmo. Essa vitória, ela tinha que vir do jeito que ela veio hoje, aos trancos e barrancos, porque o Santos não vem assim apresentando um grande futebol. Mas para aqueles que dizem que o Santos tem um time ruim, um elenco ruim, eu vou ao contrário. O Santos tem um bom elenco. Agora, está faltando vitórias para o Santos, vitórias. Vai dar show na primeira, na segunda? Não vai. Vai ser difícil, vai ser como foi hoje. Mas elas têm que vir para você ir ganhando confiança, para você ir tendo confiança dentro de campo, porque é o que às vezes falta para o Santos. Confiança, aquela confiança de você saber o que está fazendo, aquela confiança de você saber como que está o jogo, como você deve controlar o jogo. Porque quando começou aquele segundo tempo ali, aquele sufoco do Fortaleza, aquilo ali, às vezes, você via muitas vezes que era bola para o Santos sair jogando e não saía, dava balão, dava chutão. Quer dizer, isso é falta de, como se diz, a vitória está aparecendo, vamos jogar mais tranquilo, vamos jogar com a cabeça mais sossegada, vamos pôr a bola no chão, e às vezes atrapalha nisso daí, porque é lance de você sair jogando, você acaba dando esse chutão. Então, isso daí influi muito para um time quando está dentro da zona do rebaixamento. Por isso que essa zona do rebaixamento ela é terrível, e principalmente para time
grande que cai dentro ali, que atrapalha muito, sufoca muito. Eu vejo o Fortaleza assim, talvez o futebol que o Fortaleza apresentou, aquela gana de querer jogar contra o Santos hoje, não é time para estar ali na zona do rebaixamento, não. Acredito que o Vojvoda vai dar uma ajeitada também nesse Fortaleza para sair fora. Mas agora temos que acreditar mesmo é que o Santos pega esse elevador e siga para frente, sobe para cima, porque ó, não tem nada perdido dentro de um campeonato brasileiro ainda. Não tem nada perdido. A gente já viu times que saem lá de baixo e vai parar lá no alto. É claro que para o título do campeonato, isso daí é muito difícil, é muito, não tem como. Eu digo que é quase impossível, não é totalmente impossível, mas é quase impossível. Agora, beliscar uma vaguinha lá onde todo mundo sonha, claro que dá para o Santos, claro que dá para o Santos. Agora vai ter aí um mês de folga, treinando, desfriando a cabeça, dando uma refrescada. Quem sabe aí a assinatura do contrato do Neymar, o Santos voltar com o Neymar para o segundo semestre, com o Neymar até 2026, finalzinho de 2026, pode ajeitar muito esse Santos agora e, quem sabe, dar mais um sossego para o Santos aí dentro do Campeonato Brasileiro. Um jogo que talvez, aquele segundo tempo ali, talvez o Santos foi prejudicado com a saída do Souza. Porque mesmo hoje, eu acredito que o Escobar não estava bem, tanto na direita como depois ele foi para a esquerda, parece que ele estava meio vendido também depois na esquerda. Eu vi que a saída do Souza, por mais que o Souza começou o jogo errando muito, mas o Souza era aquele jogador que uma bola ali pela esquerda, saída ali, seria muito interessante para o Santos. O Santos ficou sem aquela saída de bola. O Santos ficou sem aquela saída de bola, mesmo no segundo tempo com o Escobar. Ali, quando o Souza saiu, o Santos ficou sem aquela saída de bola. Isso ficou sem saída pela direita, com o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo que também entrou, mas entrou ali como picotando ali na zaga de zagueiro, tentando fazer aquele lado direito ali, e ele acabou ficando. O Santos acabou esquecendo muito de atacar e chamou muito Fortaleza para trás. Então, acredito que a saída do Souza na esquerda foi uma das grandes percas do Santos dentro do jogo. Porque se continuasse ali o Escobar pela direita e o Souza pela esquerda, o Santos tinha mais saída de bola. E quando inverteu, foi o Escobar e saiu o Souza, entrou o Zé Ivaldo, eu acredito que o Santos perdeu a saída ali, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E o Zé Ivaldo, que é interessante os três zagueiros ali, é interessante, mas isso aí tem que ser bem treinado, tem que ser agora, nesse intervalo aí, treinar bem, para poder dar uma ajustada também. Mas talvez nisso daí atrapalhou muito o Santos, que foi ajudado, por mais que o Vojvoda deu uma geral no time dele e pôs o time dele para atacar, onde acharam dois pênaltis, que na minha opinião foi dois pênaltis, eu acredito que ele deu uma ajudinha no Santos quando ele tirou o Breno Lopes, que estava muito bem no jogo, o Breno Lopes. E quando ele sacou o Breno Lopes, ele deu uma força para o Santos, porque o Breno Lopes estava levando muito perigo ali daquele lado esquerdo do Fortaleza. Quando ele tirou, embora que teve os outros que deram sufoco também, mas quando ele tirou o Breno Lopes ali, eu acredito que ele deu uma forcinha para o Santos. Mas olha, valeu a vitória do Santos, valeu. Aos trancos e barrancos, como eu digo aqui de novo, porque a gente sabe que do jeito que vem o Santos, dentro daquele buraco ali, daquela buraqueira, aquele poeirão ali na cara, e não vendo o caminho pela frente, não tendo firmeza para sair dessa buraqueira, como eu sempre brinco aqui no canal aqui, uma vitória dessa é para dar assim um refresco para o Santos, um refresco. E agora vem essa janela também do meio do ano. Vamos ver também, talvez ali duas, três contratações ali pontual ali que pode ajudar o Santos ainda mais. Quem sabe aí a grande contratação mesmo do Santos já está lá na Vila Belmiro. É só pegar a caneta, pôr no papel lá e assinar. Essa vai ser a grande contratação do Santos. Para mim, eu vejo o Neymar recuperado e olha, para entrar agora nesse segundo semestre e ajudar muito o Santos e levar o Santos lá no alto,
onde a torcida do Santos agora vai ficar sonhando e esperando que isso venha acontecer. Depois de uma vitória contra o Vitória fora da Vila Belmiro, depois de um bom jogo contra o Botafogo na Vila, onde o Santos teve tudo para vencer, não venceu, venceu hoje o Fortaleza. Lá em Fortaleza, um jogo totalmente difícil, mas que o Santos soube sim aproveitar a grande chance que hoje o seu camisa 32, o Roleiser, foi um espetáculo dentro de campo. Uma bela de uma assistência enjoada, levantadinha, pôs o Barreal na frente do goleiro e depois um belo gol lá no finalzinho do jogo, para, como se diz ali, fechar a tampa do caixão e falar, essa é nossa. E foi a vitória do Santos hoje, muito legal. Eu vou dar a nota dos jogadores aqui. Para mim, uns jogadores muito acima e outros jogadores abaixo. O Brasão, não tem como você falar que você não vai dar nota 8 para o Brasão. Eu tenho que dar nota 8 para o Brasão, porque é como diz o Toninho lá de Santa Bárbara do Oeste. Não perdeu porque do Brasão. Eu também falo, não perdeu porque do Brasão, mas também não perdeu porque o Roleiser acertou aquela cacetada de fora da área, no cantinho, e acabou fazendo o gol da vitória do Santos. Então, muito legal. Brasão ajudou muito o Santos no espetáculo de goleiro, que, como se diz, vai dar trabalho aí pro italiano também. O italiano vai ter que ficar de olho aí, porque o Brasão tá pegando tudo. Para mim, uma nota 8 pro Brasão. O Escobar. Para mim, o Escobar foi abaixo hoje, tanto ali na direita como lá na esquerda. Para mim, uma nota 4 para o Escobar. Ele ficou meio vendido ali no primeiro tempo, mas no segundo tempo também parece que ele estava meio aéreo em campo. Para mim, uma nota 4 hoje para o Escobar. O João Basso não comprometeu, uma nota 5,5 para o João Basso, o Carreirinha, que hoje não correu atrás do Marinho, procurou marcar direito o Marinho, não correu atrás do Marinho. Para mim, uma nota 5,5. O Luan Pérez, que vem se firmando muito na zaga do Santos, que bom o Luan Pérez jogando bem. Para mim, uma nota 6 para o Luan Pérez. E o Souza, eu vi o Souza errando muito no primeiro tempo. Muito no primeiro tempo, parece que meio açoito. Para mim, uma nota 4,5 por Souza hoje. Mas é um belo de um jogador. Talvez no segundo tempo poderia ser aquele Souza que a gente imagina, ele puxando aqueles contra-ataques ali, aqueles cruzamentos para o Tiquinho, mas ele teve que sair, parece que machucado. O Zé Rafael, para mim uma nota 6 para o Zé Rafael, uma nota 5,5 para o Pituca. Mas não comprometeu, a não ser agora nesse segundo tempo ali, que o Santos levou muito sufoco do Fortaleza. Mas acredito que o Pituca e o Zé Rafael, enquanto esteve em campo, foram bem. O Roleiser, para mim, esse daí também, hoje é uma nota 8 para o Roleiser. Para mim, uma nota 8. Jogou muito, foi muito decisivo nos dois lances que ele pôde ajudar o Santos. O lance do gol e o lance da assistência. Portanto, uma nota 8 para o Roleiser, uma nota 7 para o Barreal, que fez o gol e acabou ajudando muito. Até teve uma outra chance ali no segundo tempo. A bola correu um pouquinho mais, ele acabou perdendo o tempo da bola e o goleiro pegou. O Guilherme, para mim, uma nota 7. Guilherme versus Soteldo. Olha, me desculpa, pegaram firme no pé do Guilherme, mas não tem nem comparação o Guilherme com o Soteldo. Para mim, uma nota 7 para o Guilherme pelo gol e pelo aquilo que ele se aplica dentro de campo. E o Tiquinho Soares, apesar daquela bela assistência lá, aquela paredão que ele fez, para mim uma nota 5,5, mas mais pelo aquele lance lá. O Zé Ivaldo, para mim, uma nota 4, estava meio perdidão ali para o lado direito. O Schmidt, uma nota 5,5, já entrou já no decorrer do segundo tempo ali. E o Gabriel Bontempo, para mim, uma nota 6, gostei do Gabriel Bontempo. O David Washington está entrando, mas não está aparecendo, para mim ficou devendo. E o Tassiano, que também ficou devendo, entrou já ali no começo do segundo tempo, para mim uma nota 5 para o Tassiano. E o Clebinho Gaúcho lá, o Gaúchinho, para mim uma nota 5. Acredito que ele demorou um pouquinho mais para poder mexer no time. Ele tinha que ter mexido um pouquinho antes, mas para mim, então, uma nota 5 para o Kleber Gaúchinho, mas valeu.
é a vitória do Santos do jeito que ela veio. Dura, dolorida, difícil, mas de alegria no final. Porque depois de você estar vencendo por 2-0 e você vê o adversário empatar dentro da casa dos caras, você só ficava imaginando que no próximo ataque os caras vão fazer o gol deles. Os caras vão fazer o gol deles. E aí foi o Santos que acabou indo lá e fazendo o terceiro gol através do Roleiser. Para mim, ao lado do Gabriel Brazão, os dois principais jogadores do Santos dentro de campo. Nota 8 para um e nota 8 para o outro. Além de alguns que se destacaram e outros que talvez poderia ter ajudado mais, mas tá bom. O importante, não importa do jeito que ela veio, mas ela chegou. A vitória, mais uma fora de casa. A terceira vitória do Santos fora da Vila Belmiro, que vai começando a dar um pouquinho de moral e de confiança para esse nosso Santos, que está precisando, e quem sabe agora, com esse tempo mais tranquilo, os jogadores vão sair de férias, 15 dias, vão voltar. Me parece que o Kleber Gauchinho já disse que vai ter uma cartilha para cada um, o que deve fazer e o que não deve fazer nas férias, e aí vamos aguardar depois no retorno deles para se preparar para enfrentar, como todo mundo fala, o Flamengo e o Palmeiras, ou o Palmeiras e o Flamengo. Eu me lembro agora, uns dias atrás, que todos falavam assim, o Santos tem o Vitória, que não ganha, o Santos vai ter o Botafogo, que vai ser muito difícil dentro da Vila, aí o Santos vai ter o Fortaleza, que é derrota, que o Santos vai ter o Palmeiras. Olha, 2 vitórias já foram. Uma poderia ter sido dentro da Vila Belmiro contra o Botafogo, mas acabamos dando um pouquinho de azar e não ganhamos o jogo. E contra o Fortaleza, vencemos o Fortaleza. Que tal agora vencer a próxima, o Palmeiras, que seria muito legal para o Santos, para dar aquele ânimo de uma vez para esse time e sonhar mesmo com alguma coisa lá no alto. Eu sempre acredito. Eu sempre venho falando, para mim, o elenco do Santos não é fraco, o elenco do Santos é bom, agora falta aquilo importante dentro de uma equipe de futebol. A confiança, essa o Santos está sem. Mas quem sabe, com resultados como foi hoje, o Santos pode adquirir essa confiança. E depois desse time confiante dentro de campo, vai render muito e dar muitas alegrias para os torcedores do Santos. Vamos aguardar. Mas volta logo, Neymar. Assina, põe a caneta no papel, assina e se prepara, porque o segundo semestre vai ser legal para os torcedores do Santos, quem sabe, acompanhar o Santos e acompanhar várias vitórias do Santos. É o que nós esperamos. Fortaleza 2, Santos 3. Uma bela de uma vitória fora da Vila Belmiro. Sofrida, como eu disse, dolorida, mas só de alegria e felicidade no final. Vamos sonhar com alguma coisa para frente. Sim, vamos sonhar. Temos direito. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.